Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, no seu capítulo de número 1, no seu verso de número 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Verso 16, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, homem, matai. Mas se for filha, se for mulher, que viva. Verso de número 22. No verso de número 22, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo de número 2, vamos ler alguns versículos. Então agora nós conhecemos a ordem da grande autoridade egípcia, que ali onde estavam os hebreus, todo menino que nascesse deveria morrer, ser jogado no rio Nilo. Vamos agora entrar no capítulo número 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então, tanto ele quanto ela era da tribo de... E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, em algumas versões, ele era muito bonito, escondeu o menino que nasceu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betum e pinche, e pondo dentro daquele cestinho o menino, largou-o no caiçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Aí desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do caiçal na margem, enviou a sua criada e o tomou, pegou o cestinho, abriu-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Vamos orar? Pode deixar sua Bíblia aberta para a gente fazer menções nesses versos lidos. Soberano Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos estar sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter um coração ensinável, para que não venha ser, Senhor Jesus, só um ajuntamento solene, que não venha sair do Senhor Jesus da mesma maneira que entramos, mas que nós possamos sentir na nossa alma a Sua visitação, o Teu ensino, Senhor amado, a Tua paz. Venha nos ensinar, e em tudo, Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Venham tomar assento. Nós fizemos uma leitura, e essa leitura foi no livro de Êxodo, e nós estamos falando de uma criança, do nascimento de uma criança. E do nascimento de qual criança que nós estamos falando? De Moisés. Nós estamos falando da criança de Moisés, da criança Moisés. Bom, o texto fala no capítulo de número 2, no seu verso de número 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então nós podemos ver nesse verso, no capítulo 2, que então tanto ela quanto ele eram da tribo de sacerdotes, que era da tribo de Levi. E podemos ver pelo texto que esse menino era o mais moço, era o mais novinho, porque, por exemplo, tinha uma mocinha que já era mais grandinha, tanto é que ela conseguia ficar observando ali aonde a mãe tinha colocado o seu cestinho. E nós conhecemos essa história, e nós meditamos nessa história. E agora, se puder projetar para mim Hebreus capítulo 11, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11,
o seu verso de número 33, Hebreus 11, 23, Hebreus capítulo 11, versículo 23, preferencialmente na NAA. Isso. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Isso aí, irmãos, já está lá no finalzinho da Bíblia, quando o autor aos Hebreus está falando de uma galeria de fé. Ele está citando o milagre que foi a vida de Moisés. E aqui na nova versão atualizada, não é na revista atualizada, é na nova Almeida atualizada, tem a palavra que eu quero. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido. Ele foi escondido. Quem escondeu ele? Papai e mamãe. Papai e mamãe escondeu ele, porque todo mundo que nascesse teria que morrer. É homem, morre. É mulher, deixa viver. Porque os homens podem gerar um povo muito forte, e esse povo pode se voltar contra nós e nós vamos ter problema. Não haveria esse problema. O povo de Deus era um povo pacífico, estava ali trabalhando, não para fazer um levante, mas o faraó, que agora não conhecia a história de José, se levantou contra o povo de Deus, e nós temos essa história na Bíblia Sagrada. Bom, o que nós vamos meditar? Primeiro vamos passear rapidamente pela leitura e ver que nós temos alguns erros. E os erros não são tanto dos pregadores, é porque às vezes eles ficam vendo vídeo do YouTube, ficam vendo filminho bonitinho, e aí eles começam a colocar umas historinhas que não tem nada a ver. Vamos lá. Nós lemos aqui, tanto no final do capítulo 1 quanto no início do capítulo 2, que papai e mamãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses, e depois de esconder ele dentro de 3 meses, ele fez um cesto. Vocês já viram que hoje em dia, como é que chama aquele cestinho que a gente carrega? Tem um cestinho que a gente carrega o filho. Moisés. É por causa disso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa não tem carrinho, mas tem um cestinho, e ele chama Moisés. É por causa desse cestinho que Joquebede fez. Ela fez esse cestinho, calafetou ele direitinho, fez com o material que ela tinha. Ela tinha junco, né? Junco é rico em fibra, tanto é que é de onde deriva o papiro. E aí ela fez ali um cestinho, deixou ele bem arrumadinho para não entrar água. Parece que fez uma tampinha, né, pelo texto que a gente leu, e colocou na margem, no carriçal do rio. E aí às vezes a pessoa fala assim: não, mas ele soltou ele no rio, e o rio estava lá, e os crocodilos avançando no cestinho. Irmãos, se tinha crocodilo avançando no cestinho, esses crocodilos só comiam criancinha, porque não comeu a princesa. Não comeu as colegas da princesa. Elas desceram lá, normal, e elas foram para lá fazer o que na beira do rio? Tomar banho. Tomar banho. Então não existe isso. Miriam não lançou um cestinho dentro do rio, mas ela cuidadosamente, ela colocou o cesto num lugar na margem do rio, no meio dos juncos, de forma que ficasse ali e pudesse acontecer de alguém ver e ter misericórdia, porque não dava mais para esconder. E aí estava lá o cestinho, e aí a irmã Miriam, ela ficava de longe olhando o que ia acontecer com o cestinho. Todo mundo leu esse texto comigo? Vamos ler de novo do capítulo 2, dos versos 1 ao 6,
para todo mundo ver que a gente não está forçando o texto, né? Glória a Jesus por esses textos. Nós vamos estar lendo esses versículos. Capítulo 2, verso 1 em diante. Um homem da casa de Levi casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Esse versículo 3 joga na NA. Já está na NA? Deixa aqui então, deixa eu ler essa versão. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buraquinhos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Todo mundo entendeu agora? Todo mundo viu o que está escrito na Bíblia? Amém, irmãos? Então não foi jogado assim, sei lá o que vai acontecer, né? Agora deixa o cesto embora, deixa a correnteza levar. Não, foi colocado de maneira bem organizada. Verso 4, nessa versão. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe. Aí ela ficou de longe de onde tinha colocado, e ela ficou quietinha ali, escondidinha, para ver o que ia acontecer com ele. 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Na versão que a gente leu, pela carriçal, pelo cantinho. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscar aquele cestinho. 6. Abrindo o cesto, então o cesto tinha uma tampa. Viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então esse é o texto que eu quero trazer uma meditação. Eu estou pregando nesse texto e quero que o Espírito Santo nos instrua sobre as nossas necessidades dentro do termo família. E aqui nós vimos uma história de um casal que teve alguns filhos, porque nós temos, esse casal, só falando o nome deles, é Amram e Joquebede. Amram e Joquebede têm os seus filhos, que é Arão, Miriam, Moisés. Então essa é a história, e esse casal era cuidadoso demais com os filhos, tanto é que o filho que nascesse era para matar, e esse filho foi preservado, foi guardado. Vamos lá no que o Senhor tem para nós. Vivemos em uma época frequentemente descrita como um período de muitos ataques à família, mas a grande verdade é que parece que todo o projeto de Deus, sempre ele foi muito atacado. E se tem um projeto que faz parte da estrutura dos planos de Deus, chama família. Um homem, uma mulher e seus filhos. Isto é uma família. E parece que essa instituição é atacada. E agora, quando nós vamos ver lá atrás na história, nós estamos vendo uma família sendo atacada. Muitas famílias tiveram os seus filhos lançados, jogados no rio. Não foi o caso de Moisés, que era uma criança linda demais, foi guardada até quando foi possível, porque havia muita vigilância para que se matasse os hebreus nascidos homens, e ele foi guardado com muita vigilância. Mas quando não deu mais, ela, orando a Deus, pediu uma estratégia, colocou aquela criança dentro do cesto, colocou ali perto de um lugar que sabia que tinha um movimento no palácio, e orou e confiou a Deus. E aí a gente tem esse exemplo. Os pais de Moisés, eles tomaram uma atitude, e essas atitudes foram vitais para a preservação da vida da criança Moisés. Eles agiram com fé ao proteger a sua família. Então, do que eu vou falar hoje? Eu vou falar de nós, cada um de nós, sermos inabaláveis
quanto a proteger a nossa família. O que é inabaláveis nos esforçarmos para proteger a nossa família? Nós temos aqui muitos papais, muitas mamães, e nós temos que fazer muita coisa para guardar a nossa família. E é nisso que nós vamos estar meditando. Hoje nós não somos forçados a lançar as nossas crianças no rio, mas muitos pais entregam as ondas da internet tão perigosa quanto a sentença de Faraó. Estudos feitos pela Anatel, estudos feitos pelo Censo, indicaram, prestem atenção, cadê papais? Fala, glória a Deus. Cadê as mamães? Tem poucas mamães? Cadê as mamães? Cadê os papais? Amém. É com vocês que eu quero falar. E os jovens e crianças que estão aqui também serão um dia, permitindo o Senhor, papais e mamães. Então, aprendam para não errar. Esses estudos indicam uma possível correlação entre o alto uso da internet por crianças e adolescentes e o aumento dos casos de ansiedade entre jovens de 9 a 17 anos. As redes sociais têm sido apontadas como um dos maiores fatores para os resultados de problemas psicossomáticos. Problemas de TDAH, esses problemas que estão surgindo, esses problemas de ansiedade, é muito correlacionado, não estou dizendo que todos, mas um estudo apontou que um grande problema é o uso desenfreado da tecnologia, da internet na mão dos nossos pequeninos. O que o autor está comparando? O que eu estou dizendo para os papais e para as mamães? Você não vai jogar o seu filho no dia. Nós não vamos ter uma ordem do prefeito, do governador, do presidente para jogarmos os nossos filhos no Rio Negro, no Rio Paranaíba, no Rio Araguari. Nós não vamos. Mas coisa pior está acontecendo, porque estamos lançando os nossos filhos livremente, sem controle, na internet. E isto é um grande problema. Como pais, sabemos que é impossível impedir os nossos filhos de terem acesso a tudo isso em algum momento. No entanto, se quisermos proteger os nossos filhos, devemos adiar o máximo possível a exposição dos nossos filhos às redes sociais, às mídias, às tecnologias, à internet, muita televisão, muito computador, muito tablet, muito celular. Temos que tomar muito cuidado se quisermos protegê-lo. Uma vida de fé é moldada pelo legado de fé que recebemos de pessoas fiéis. Então, se eu quero um filho que seja fiel, eu preciso de ser um pai de fé, eu preciso de ser uma mãe de fé, eu preciso ser uma pessoa posicionada, eu preciso ser uma pessoa informada. Amém, irmãos? Está todo mundo aqui ainda? Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, ela tem que nos alcançar. E eu falo sempre, irmãos, e quero repetir, por mais que às vezes o confronto da palavra parece que esse pastor é implicante, ele repete isso muitas vezes, é porque eu creio na Bíblia Sagrada e sei que todas as propostas da Bíblia Sagrada me curam, e eu andar fora dela me adoece. Então, se eu não quero ter um problema, eu tenho que andar o mais próximo possível do molde que Deus tem para mim. E eu estou trazendo uma correlação muito atual dos perigos que os nossos filhos correm. Os nossos filhos não serão, no nome de Jesus, jogados nos rios, não serão queimados em fogueiras, não serão oferecidos a ídolos, como era no Antigo Testamento,
mas hoje os perigos são numa escala maior, porque quantas crianças muito novas estão tendo acesso a telas de celular, a telas de tablet e a televisão. Quantos papai e quantas mamães, com um menininho muito novinho, ainda no carrinho, ainda ali no Moisésinho, coloca ele debaixo de uma televisão para que ele fique distraído. E isso está trazendo um grande problema mental para o seu filho e para a sua filha. Nós estamos dizendo de algo perigoso, de algo que já está constatado, de algo que já está documentado. Se nós pegarmos a quantidade de pesquisa, vou fazer menção a uma aqui hoje, que é o resumo, mas nós deveríamos tomar muito mais cuidado com os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A história de Moisés é marcada por atos de fé, começando pelos fatos do papai e da mamãe de Moisés. Não por acaso a Bíblia introduz os passos de fé de Moisés, destacando primeiro a fé de seus pais. Então, aqui no texto de Êxodo, eles querem falar sobre Moisés, mas antes de falar de Moisés, eles começam, se nós formos dentro do capítulo de número 2, nós já vamos ver Moisés adulto. Dentro do capítulo 2, no verso de número 11, nós vamos ver Moisés adulto, mas a palavra de Deus, que tudo tem propósito, começa o capítulo 2 falando não de Moisés, mas do papai e da mamãe de Moisés, mostrando a fé que eles tiveram e o esforço que eles fizeram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por 3 meses, os pais de Moisés esconderam, cientes de que poderiam mantê-los em segredo, agiram com fé, tomando atitudes para preparar o seu filho para sobreviver no Nilo. Sabemos que nós não temos como esconder os nossos filhos, colocar ele dentro de uma redoma, mas nós podemos preparar os nossos filhos para uma vida toda. Nós temos que dar instrução aos nossos filhos, nós temos que investir tempo e tempo de qualidade com os nossos filhos. É responsabilidade de cada papai, de cada mamãe, preparar cada filho e cada filha, ensinando princípios, ensinando valores, e para que possam enfrentar os desafios do mundo. Então nós temos que colocar a palavra no coração, desde ainda muito infante. A nossa casa, o nosso lar, tem que ser um lugar de adoração, tem que ser um lugar de louvor, tem que ser um lugar onde nós fazemos um pedacinho do reino dos céus nesta terra, para que os nossos filhos sejam preparados. Não vai conseguir. Joquebede e Amrão não conseguiram permanecer com o menino Moisés, mas no tempo que eles tiveram ali colocando, orando, buscando o Senhor. Agora, quando não tinha mais jeito, se eles fossem descobertos escondendo o menino, eles também seriam condenados. Eles eram escravos, eles estavam desobedecendo, eles também morreriam, mas eles esconderam o menino. O que o pastor está pedindo humildemente? A palavra está dizendo que nós, papais, nós, mamães, temos que esconder os nossos meninos do sistema desse mundo, das dificuldades. Nós não vamos, prestem bastante atenção, para não sermos muito mal interpretados, igual eu estou dizendo, colocar eles numa redoma e achar que tem como nós guardarmos os nossos filhos no mundo. Não há como, mas nós podemos colocar dentro deles princípios e valores. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os papais de Moisés foram altruístas, foram piedosos, foram amorosos, cuidadosos. Eles arriscaram a sua própria vida por causa do menino. E hoje nós precisamos de entender que nós precisamos de dedicar cada vez mais tempo para os nossos
filhos. Nós temos que dedicar tempos aos nossos filhos. Hoje nós temos uma geração que prefere trabalhar mais, estudar mais, jogar mais, se doam menos para os seus filhos. Nós temos pessoas muitos pais que colocam seus filhos ali diante da terra para ter uma paciência, para ter uma calmaria, para não ter que ficar dedicando tempo ao filho, para que possa ter um tempo também, às vezes, para ficar mexendo no celular, para jogar, igual foi falado, eu preciso de trabalhar mais, eu preciso de produzir mais. E aí a gente está vendo que isto fere o molde da palavra de Deus. Amram e Jocabede se arriscaram para salvar o seu filho. Se eles fossem descobertos, seriam mortos. Hoje os pais tornam altruístas quando eles estão dispostos a dormir um pouco mais tarde para dedicar tempo todas as noites lendo a Bíblia, lendo uma história bíblica que seja oportuno dentro da idade, tirando um tempo de oração antes de dormir, fazendo uma oração, pode ler ali a bênção aramônica no livro de Números para o seu filho, fazer um culto doméstico com o seu filho. Isso são tempos de qualidade. Isso é esconder os nossos filhos. Isso é esconder os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pais se tornam altruístas quando optam por estudar menos, trabalhar menos e brincar mais com seus filhos. Como assim? Eu vou estudar menos, trabalhar menos? Sim. Porque essas coisas desse tempo? Eu preciso de 2 trabalhos, porque eu preciso de dar para meu filho aquilo que eu não tive. Irmãos, pare com isso, isso é mentira de Satanás. Essas frases são mentirosas. O que te forjou a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, foi o passar por muitas adversidades. Aí agora você está querendo esconder os seus filhos das adversidades? Não. Ele não precisa de mais tecnologia, ele não precisa de mais recurso, ele não precisa de melhores alimentos, ele precisa da sua presença, do ensino. Ele precisa de tempo com qualidade. Amém, irmãos? Mas hoje nós estamos nessa busca e o mundo vai nos levar nisso mesmo. Vai nos tirar dos nossos afazeres. Nós vamos continuar terceirizando a educação dos nossos filhos, achando que é uma obrigação da creche, achando que é uma obrigação da escola. Escola não é lugar de educar filho. Creche não é lugar de educar filho. Lugar de educar filho é em casa, com o pai e com a mãe. Esse lugar é um lugar de educação. Na escola se escolariza, ensina matemática, o português, ensina-se desde as primeiras letras, mas a educação é em casa. A educação, vou repetir, não é na creche. A educação não é na escola, mas é por causa que nós estamos saindo do projeto de Deus. Os pais de Moisés também foram sábios. Eles reconheceram que não podiam proteger a criança para sempre. Isso é uma verdade que nós devemos ter dentro de cada um de nós. Então prepararam tudo o que era necessário para enviar o seu filho para fora daquele lugar escondido. Então, quando nós estamos dedicando tempo com os nossos filhos, quando nós estamos colocando princípios de palavra, quando não estamos abrindo não abrindo mão do tempo do culto doméstico, nós estamos preparando os nossos filhos para fora. Prestem atenção no que eu vou ler agora, porque parece que são coisas que eles ensinam como se nós estivéssemos errando. Então prepararam tudo que era necessário para Moisés estar pronto, de forma a preservar a vida de Moisés.
O que isso significa? Significa preparar os filhos para os desafios que eles irão enfrentar. Nós temos que deixar que os nossos filhos chorem quando eles estão tristes, irmãos. Quando você está triste, você não quer chorar, então o seu filho tem que chorar. Quando o seu filho estiver triste, ele não pode ganhar uma garrafa para parar de chorar. Que negócio é esse de dar presente quando ele está sendo confrontado? Corrigir quando faz pirraça. Fez pirraça, irmãos, é de colo, já mostra autoridade, já mostra a autoridade. Não impedir que se frustrem oferecendo um celular para acalmar. Não, mas se eu não der o celular, eu vou evitar até morrer. Vai morrer não, fica tranquila. Você não morreu, você não tinha. Não vai. Então não se engane. Nós estamos fazendo isso porque nos é conveniente, mas nós não estamos preparando os nossos filhos. Tira a internet do seu filho. Tire a internet do seu filho. Tire o jogo do seu filho. Mas é claro que as suas palavras têm que ser guiadas por testemunho. Se você é um escravo, você precisa pedir a Deus humildemente libertação primeiro, antes de cobrar aqui. Então nós precisamos de entender que essas coisas não podem nos dominar, porque elas vão escravizar a nós e a nossa descendência. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos. Pais superprotetores, prestem bastante atenção, papai e mamãe. Pais superprotetores não favorecem o amadurecimento de seus filhos. Amram e Joquebede não apenas colocaram Moisés no rio, mas também designaram a irmã dele para acompanhar de longe. De longe. Isso é o que podemos chamar de liberdade vigiada. Quando for necessidade, nós devemos fazer isso o quão depois possível, quando tivermos que ter entendimento de ter nossos filhos terem tecnologia, a liberdade tem que ser vigiada. A escola do seu filho é liberdade vigiada. A creche do seu filho é liberdade vigiada. O lugar do seu filho é na sua casa. Cuidado. Moisés teve uma liberdade vigiada. Ele foi colocado no cestinho entre os juncos, mas Miriam ficou de longe. Hoje é um tal de brincar e de ficar na casa da amiguinha, de ficar na casa do amiguinho. Isso é muito perigoso. Os maiores problemas de ordem sexual são com as pessoas mais próximas das nossas crianças. É o caso de tios, é o caso de amigo da família, e nós temos grandes problemas com isso. Deixou um pouquinho, liberdade vigiada. Está na escola, liberdade vigiada. O que seu filho está fazendo? Ou será que você é aquele que não vai numa reunião de pais? Será que aquele seu filho pode estar lá fazendo o que quiser? O molde da palavra de Deus não é esse. Se Deus nos deu filhos, Ele nos deu aquilo que Ele nos chama de herança. Herança a gente cuida, sim ou não? Herança a gente cuida. Eu não vou terceirizar a educação para a creche. Eu não vou terceirizar a educação para a escola. Eu não vou terceirizar a educação para minha amiga, para minha vizinha, para a tia dele, para o tio dele. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe. O mundo já está gritando, nós estamos vencendo. Esta geração, a geração das nossas crianças, elas não conhecerão a Deus. Nós estamos escravizando, e a próxima geração não vai ser uma geração que serve a Deus.
Ah, pastor, é muito exagero, não é? Então, busquem um pouco de história e olhem as colheitas da Europa. A Europa, o berço cristão, o país mais cristianizado, é de onde saíram os grandes pregadores. Quando a gente cita os grandes nomes do Evangelho, a gente cita nome de europeus. E hoje, a Europa é muçulmana. A Europa é um continente pós-cristão. As igrejas estão fechando e virando boate. As igrejas estão fechando e virando bares. Aonde tem um pouquinho de igreja, um templo compartilha 4 ou 5 denominações, porque não tem fiéis. Nós estamos vivendo, irmãos, e nós não podemos, parece que, continuar com a mente anestesiada. Eu não estou falando de algo longe, eu estou falando de algo presente. Eu não peguei um censo muito atualizado, eu peguei um censo de 2022. Eu já estou 3 anos atrasados em relação àquilo que já foi constatado pelo censo, onde as nossas crianças de 9 a 17 anos estão com problema de depressão, ansiedade, por causa de internet, por causa de mídia, por causa de jogos. Vamos fazer como um modelo da palavra. Vamos esconder os nossos filhos na palavra do Senhor. Ele fala na sua palavra: Israel, eu queria te esconder assim como uma galinha esconde os seus pintainhos. O Senhor quer que a gente fique guardado debaixo da sombra do Onipotente. Mas nós estamos vivendo uma fé de qualquer jeito, uma fé sem transformação, uma fé sem responsabilidade. E aqui a gente vê Abraão e Joquebede orando, confiando, guardando o menino. Na hora que não dava mais, vamos confiar em Deus e vamos colocar uma liberdade vigiada. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe o que aconteceu quando esses pais fizeram dessa forma? Deu certo, irmãos. A princesa falou assim: esse menino agora é meu, mas ele é muito pequenininho, ele ainda precisa de peito, ele ainda precisa de leite. Olha a liberdade vigiada. Quem aparece? Nem sei quem é. Miriam. Ô princesa, tudo bem? Eu conheço uma mulher hebreia que tem leite. Posso levar o menino? Leva o menino. Traz essa pessoa aqui. E quem cuidou de Moisés? A própria mãe. Esse menino era para ser morto. Ele já nasceu condenado. Mas o cuidado e o zelo dos pais e a confiança em Deus guardou as crianças, guardou o menino. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Nós estamos entendendo a nossa responsabilidade de guardar os nossos pequenos, de orar com os nossos pequenos, de sentar junto com os nossos pequenos, de ter tempo de qualidade com os nossos pequenos, de colocar instruções nos coraçõezinhos, de colocar um louvor nos lábios. Porque quando são grandes, irmãos, quando eles crescem, aí eles vão tomar o próprio rumo. E muitas das vezes, talvez a maioria, eles vão tomar caminhos que nos entristecem, que nos decepcionam, que nos angustiam o coração. Mas aí nós vamos confiar na palavra de Deus. Ensina o menino no caminho. Ensina o menino no caminho. E quando ele já for adulto, ele não vai esquecer do caminho. Às vezes os nossos filhos tomam medidas e tomam caminhos tortuosos
Às vezes eles precisam de comer bolotas, comer lavagem. Às vezes eles vão passar por lugares tenebrosos. Às vezes eles vão ter experiências doloridas. Mas não é culpa sua. Espero que não. Espero que você nunca foi uma mãe negligente, um pai negligente, que tenha ensinado a criança nos retos caminhos, para agora poder confiar na potente mão do Senhor, para que Ele possa, em tempo oportuno, aquela palavra que ainda menino foi colocada naquele coração, aquela semente venha frutificar e venha para a palavra, e venha para o lugar de descanso. Talvez eu tenha mamães aqui experientes, que já passou por caminhos que não foram os caminhos que o papai ensinou. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que já estão adultos, que tiveram escolhas que papai falou, que mamãe falou, que todo mundo avisou, a vovó avisou tanto, mas você teve que quebrar a sua cara. Mas hoje você está aqui. Dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Hoje você está aqui. E agora você pode quebrar tudo isso. E agora você pode fazer tudo diferente. E agora você pode conduzir o teu menino, a tua menina, nos retos caminhos. Mas isso nós estamos vendo que demanda muito esforço. A liberdade vigiada é reconhecer que cada filho que Deus nos dá tem um valor inestimável, pelo qual somos integralmente responsáveis, e pelos quais daremos contas de como cuidamos dele como bons mordomos. O mordomo cuida de uma casa que não é dele. Os meus filhos estavam aos meus cuidados, mas os meus filhos são filhos de Deus. Então eu estou cuidando daquilo que Deus me deu, e Ele vai me cobrar. E Ele vai me cobrar. Noé pregou, parece que teve um ministério muito infrutífero, mas a família ele colocou na arca. A família ele colocou na arca. É o que o Senhor está nos ensinando. Educar os filhos e transmitir os valores de fé é a maior missão daqueles que são abençoados por Deus com a maternidade, com a paternidade. Os pais de Moisés se arriscaram muito por esta causa e ainda fizeram o necessário para proteger depois. Muitos estão deixando de investir. Prestem atenção, igreja. Ainda estão aqui? Tem papai aqui, Juliano? Tem mamãe aqui? Muitos estão deixando de investir tempo e dedicação em seus filhos, tentando compensar essa ausência com recursos financeiros, com presentes, mas deixando de lado o que mais importa: tempo de qualidade, a sua presença. A sua presença. Como famílias edificadas sobre a rocha, que é o tema que eu estou trabalhando nesse mês. Família. E as nossas famílias precisam de ser edificadas sobre a rocha. E nós sabemos quem é a rocha. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos edificar as nossas famílias sobre a rocha. Devemos, pela fé, assumir a nossa missão de pais, que se arrisca para proteger os filhos dos perigos atuais. Os pais de Moisés confiaram quando não tinha mais jeito. E nós, com fé em Deus, vamos permanecer e vamos prevalecer, mesmo em tempos tão difíceis, guardando os nossos filhos, cuidando dos nossos filhos, zelando nos nossos filhos, sendo bons mordomos de Cristo no cuidado com os nossos filhos. Mas e os filhos que aqui estão? E todos somos filhos. Todos. Papais e mamães somos filhos. Nós vamos honrar os nossos pais. Nós vamos honrar as nossas mães. Mas e para aqueles que partiram? Nós vamos honrar a história. Nós vamos cumprir a palavra de Deus. Nós vamos falar: eu vou ser o melhor pai que o Senhor me permitir que eu seja. Eu vou ser a melhor mãe que o Senhor permitir que eu seja.
Eu quero ser uma serva de Deus. Eu quero ser um servo de Deus. E eu estarei preparando filhos para vencer nesse mundo mal. Não adianta pensar que você vai conseguir segurar o teu filho dentro de uma redoma o tempo todo. Não vai. Não vai. Isso não funciona. Uma hora você pode faltar. E você pode faltar muito antes do que você planeja. E os seus filhos como procederão? E os seus filhos como seguirão? Nós temos que inculcar hoje. Nós temos que trabalhar no coração dos nossos filhos hoje. Porque é hoje a oportunidade que nós temos de trabalhar o modelo de família. Um pai, uma mãe e os filhos dentro de uma casa. Na quarta passada, falamos da necessidade do perdão. E hoje nós estamos falando da necessidade de ter uma fé inabalável para colocar os nossos filhos na presença do Senhor. Então vamos fazer aquilo que nos custa. O mineiro fala custoso. Tem muita coisa que é custoso de fazer. E hoje a gente quer facilidade, porque afinal a gente trabalha tanto, a gente corre tanto, a gente tem tanta coisa para fazer. E quando entro para dentro de casa eu estou muito cansado. Não, agora abre aspas. A frase do inferno: eu mereço descansar. E que hora que você tem para o seu filho? Que hora que você tem para a sua filha? Então vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Já deu a hora, eu não vou colocar a pesquisa aqui, mas eu posso colocar no nosso grupo. Mas rapidinho aqui, bem rapidinho, para a gente não falar. Eu falei que eu ia citar algo da pesquisa. Aspectos aprofundados dos estudos sobre a exposição na internet. Primeiro, problema de saúde mental. Estudos mostram que a exposição excessiva de rede social pode levar a problema de saúde mental, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade nos relacionamentos, a comparação constante com perfis perfeitos, busca por validação online, podem gerar um impacto negativo e um péssimo bem-estar emocional. Comportamento e dependência. O uso excessivo da internet e das redes sociais pode levar a comportamentos compulsivos e dependência digital. A necessidade constante de estar online e a busca por reconhecimento social, a busca por like pode afetar a capacidade de interação social no mundo real. Privacidade e segurança. A exposição das informações pode aumentar o risco de roubo de identidade, invasão de privacidade e outros problemas de segurança digital. Riscos para crianças e adolescentes e a juventude. Estudos destacam, coloca a marca-texto, a vulnerabilidade de crianças e adolescentes no ambiente online, que podem ser vítimas de bullying, de assédio, de cyberbullying e outros diversos problemas. A exposição precoce a conteúdos impróprios também pode ter consequências negativas. Comportamentos online. Pesquisas exploram os diferentes tipos de comportamentos online, como a superexposição, a busca por reconhecimento social, a interação com perfis falsos e a disseminação de notícias falsas. Mediação parental. Estudos irmãos, esses estudos não são de cristãos. O mundo e o sistema do mundo está desesperado. Imagina a igreja. Mediação parental. Estudos investigam o papel dos pais responsáveis na mediação do uso da internet, destacando a importância da educação e da orientação para garantir o uso seguro. Diz a boa literatura feita por aqueles que criam a tecnologia que
ele nunca daria um celular, um tablet na mão de uma criança com menos de 12 anos. Nunca faria isso, porque é como se estivesse dando uma pedra de crack. Os estudos estão provando-nos. Nós vamos continuar com os mesmos maus costumes. Alguém está aí drogado, bêbado, jogado na rua, acreditou que quando começou ia chegar nessa condição. Nós queremos os nossos filhos com problema de concentração, não conseguirão aprender, não conseguirão ter boas profissões, não vão conseguir estar concentrados por causa daquilo que a internet fez na cabeça deles. Então vamos ser como Amram, vamos ser como Joquebede, vamos esconder os nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos, ainda que nos custe. Amram e Joquebede podiam morrer, e hoje parece que a gente, por tão menos, para ter um tempo de sossego, a gente coloca uma telinha na mão dos nossos pequenos. Que o Senhor venha ter misericórdia tanto de nós, que o Senhor venha guardar a nossa mente e o nosso coração e cuidar de cada um de nós. Eu oro e agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os avisos, louvado seja Deus, vamos colocar de pé.